Fala comigo, Cash FC. Notícia importante aí. O jogo entre Sport e Palmeiras, ocorrido no último domingo, dia 6, ainda segue dando o que falar, né? A CBF já afastou toda a equipe de arbitragem e agora notícia bomba aí do STJD em relação a esse jogo. Vou trazer tudo o que se sabe até o momento, mas antes vou pedir o teu like. Deixa tua curtida, deixa o teu like, deixa teu joinha aqui no Cash FC. Quanto mais curtidas esse conteúdo tiver, mais o YouTube vai entregá-lo para outras pessoas. Então, dê essa moralzinha pra gente, deixa o teu like, se inscreve. Já somos mais de 102 mil aqui na nossa comunidade, no nosso canal. Ativa o sininho e seja membro a partir de R$ 4,99. Você pode ser um patrocinador do Cash FC, ajudar a gente aí a crescer ainda mais. Meus amigos, em especial a torcida rubro-negra, que é diretamente interessada nisso. Sport e Palmeiras se enfrentaram no domingo, você já sabe tudo o que aconteceu, já sabe do pênalti mandrake que o Bruno Arleu de Araújo assinalou com a conivência do VAR. Toda a equipe de arbitragem envolvida naquela partida já foi afastada pela CBF, mas agora temos boas novas e isso vai chegar numa instância ainda superior. Ó, matéria do GE. Sport Palmeiras, 2 pontos. Procuradoria do STJD pede instauração de inquérito desportivo da arbitragem. Sport apresenta notícia de infração disciplinar e Procuradoria requer disponibilização de documentos e oitiva de toda a arbitragem. Decisão está nas mãos do presidente do STJD. O Sport fez uma representação formal no STJD, alegando 2 artigos que eu vou trazer daqui a pouquinho. A Procuradoria acatou o pedido e solicita que o STJD instaure um inquérito e comece uma investigação sobre a equipe de arbitragem envolvida em Sport e Palmeiras. E aí, quando ele diz aqui, pede disponibilização de documentos e oitiva. Oitiva é ouvir todas as partes envolvidas. O árbitro Bruno Arleu, os auxiliares, quarto árbitro, o VAR, a assistente do VAR, o outro assistente do VAR e o observador do VAR. Tem 8 pessoas aí para serem ouvidas em relação ao que aconteceu em Sport e Palmeiras. E aí a notícia segue aqui, ó. Procuradoria do STJD fez um pedido formal de instauração de inquérito desportivo para determinar se houve erros na arbitragem de Sport e Palmeiras e, caso confirmados, que sejam tomadas providências disciplinares. A solicitação é baseada em um requerimento feito pelo Sport e a decisão agora está nas mãos do presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira. O pedido do clube se refere principalmente à marcação do pênalti polêmico aos 43 minutos do segundo tempo. A penalidade máxima foi decisiva para a vitória do Palmeiras por 2-1 na Ilha do Retiro pela segunda rodada do Brasileirão. E aí o Sport, no requerimento, o Sport cita 2 artigos. O primeiro é esse aí e é muito importante, tanto que eu grifei ali. Artigo 259. Deixar de observar as regras da modalidade. Pena: suspensão de 15 a 120 dias, mas eles já estão suspensos. E na reincidência, suspensão de 60 a 240 dias, cumuladas ou não com multa de R$ 100 a R$ 1.000. E aí, parágrafo 1º. A partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito, relevante o suficiente para alterar o seu resultado. E aí eu separei aqui, para a gente falar o que é erro de direito. Existem 2 tipos de erro: o erro de fato e o erro de direito. O erro de direito ocorre quando a arbitragem aplica ou interpreta equivocadamente a regra do jogo, possibilitando a anulação da partida. Diferente do erro de fato, que ocorre quando a arbitragem não consegue detectar o que de fato aconteceu e, com base nisso, se equivoca na marcação disciplinar. Meus amigos, entendam a gravidade disso. Vou retomar aqui o primeiro parágrafo. Se for identificado erro de direito, né, como a gente já leu a definição aqui na outra imagem, a partida pode até ser anulada, com base neste artigo que o Sport solicitou, que é o artigo
259. O outro artigo que o Sport utilizou na sua representação contra a arbitragem daquela partida chefiada pelo Bruno Arleu de Araújo. Cadê aqui o artigo? 191. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento das regras do jogo. E aí cabe pena de R$100 a R$100 mil. Aí, parágrafo 1º. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela advertência, se for de pequena gravidade. E aí o segundo parágrafo é: se a infração for cometida por pessoa jurídica, além da pena a ser aplicada, as pessoas naturais responsáveis pela infração ficarão sujeitas à suspensão automática enquanto perdurar o descumprimento. Então, meus amigos, o fato é o seguinte: verdade nua e crua. Caso seja identificado o erro de direito, que é quando você tem um desconhecimento da regra, mas aplica uma sanção, como foi o caso do pênalti. Se esse erro de direito for, se o STJD, se o presidente do STJD confirmar e aí for instaurado um inquérito contra a equipe de arbitragem, e aí depois de toda oitivas, apuração com documentos e outras coisas mais, e dentro da investigação, dentro do inquérito, for identificado um erro de direito por parte ou do árbitro ou do VAR, que são os representantes da arbitragem diretamente envolvidos nessa marcação, se for entendido que houve um erro de direito, o jogo pode até ser anulado e ter que ser jogado novamente. Então, Sport acertadamente abriu essa representação no STJD. A Procuradoria entendeu que faz sentido e pede a instauração do inquérito, e agora está nas mãos do presidente do STJD a decisão de instaurar ou não o inquérito. O Sport está certíssimo na sua requisição. Desfocou, mas focou. A Procuradoria também entendeu dessa forma. A CBF já suspendeu toda a equipe de arbitragem. São oito membros, né, dessa equipe de arbitragem. Então, se for, no meu entendimento aqui, jurídico da parada, que eu fui buscar nas fontes, né, claro. Se for acatado o pedido de inquérito e lá na frente foi identificado que houve erro de direito, o jogo pode ser anulado. A verdade é essa. Isso é o que rege o artigo 259. Então, olhos atentos nisso aí, olhos atentos na decisão que o presidente do STJD pode tomar, e o Sport está em cima e está certíssimo em reaver os seus direitos, porque o Sport foi sim prejudicado. Se aquele pênalti não fosse assinalado, possivelmente a partida iria acabar com o resultado de 1-1, que era o que marcava naquele momento ali aos 43 do segundo tempo. Então o Sport deixou de pontuar por um erro da arbitragem e, caso seja constatado o erro de direito, o jogo pode até ser anulado. Fechou, meu povo? Qualquer desdobramento disso aí, qualquer novidade, a gente traz aqui para vocês, beleza? Antes de ir embora, falar da Bet Nacional, a Bet do jogo legal, a Bet do jogo responsável, a Bet dos brasileiros e a sua Bet também. Jogo para maiores de 18 anos e você tem que jogar com muita responsabilidade. E o meu outro recadinho é sobre a Unibra, o melhor centro universitário do Nordeste. Você já pode fazer a sua inscrição para o vestibular 2025.2. Esse primeiro semestre aí já foi, a turma tá tudo fazendo prova já. Então, se antecipe, se adiante, escaneie esse QR Code, vá atrás do seu futuro, corra atrás do seu futuro, que só você pode fazer por você mesmo. E a Unibra está aqui para te ajudar nessa caminhada. Fechado? Bet Nacional, Unibra, Cash FC, tudo junto e misturado. E se tu ainda está nesse vídeo e não deixou o teu joinha, e não deixou a tua curtida, o teu like, não me deixe triste por obséquio. Deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho, seja membro e tamo junto. Fala comigo, Cash FC. Tchau, tchau.